Meu maior desejo é casar. Meu maior medo é ficar pra titia. A minha maior preocupação, eu trabalho, não conquisto nada do que eu quero. Prefiro curtir sozinho, sem ter que dar satisfação pra ninguém. Prefiro viver minha vida só. Apareceu o pessoal passando pra deixar mais um devocional. Hoje, livro de Eclesiastes, capítulo 4, no versículo 7, que diz assim: outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. O capítulo de hoje é nos apresentar os males e as tribulações da vida. Salomão aqui nos apresenta o que atormenta o ser humano naquilo que ele quer conquistar. Dos versículos de 1 ao 3, o sábio declara que há coisas maiores que devemos nos preocupar. Em observação à vida, ele vê quantas pessoas oprimidas, quantas pessoas que choram e não há quem os console, não há quem os ajude. E ele ainda chega a dizer que glorifica quem já morreu, porque esses estão em melhor condições do que aqueles que ainda estão nessa terra padecendo e sofrendo. Ele ainda fala mais: melhor é aqueles que nem chegou a nascer e nem chegou a conhecer a violência, a maldade, a corrupção que existe neste mundo. Milhares de anos se passaram, mas é como se Salomão estivesse abrindo e lendo o jornal da atualidade, vendo quanta matança, violência, destruição, corrupção, pessoas maiores, os grandes, os maiorais, oprimindo os menores. Nos versículos de 4 a 8, Salomão nos apresenta os extremos do trabalho. Aqui, ele declara sobre aqueles que só querem ganhar, só querem ter um alto reconhecimento e um alto salário, mas querem ficar de braços cruzados. Não querem trabalhar, são preguiçosos. Ele declara também daqueles que só pensam em trabalho. Eles só querem ganhar dinheiro e juntar. Só querem trabalhar sem descanso, sem se preocupar, sem dar valor a outras coisas como família, igreja, ministério. Aqueles que têm aptidão, habilidade para trabalhar com prazer, dando o seu melhor, esse causará inveja no seu próximo. Mas ele declara: isso é vaidade. Uma opinião ele nos deixa: é melhor ter o salário, algo em suas mãos, mas o descanso em outro, do que ter as mãos cheias de trabalho, não tendo descanso e não tendo uma vida próspera e abençoada. Do 9 ao 12 é enfatizado a importância do amor, da comunhão, da união, da família. Melhor serem dois do que um, porque o trabalho vai ser mais rápido e menos pesado. E se um cair, o outro ajuda a levantar. E se um passar frio, o outro ajuda a esquentar. E se esse for ameaçado, o outro ajuda a defender. É como se Salomão estivesse perguntando: aonde você pensa chegar sozinho? Por que você não valoriza a sua família? Você precisa do seu esposo, você precisa de amigos, você precisa de ter alguém do teu lado para orar por você, para interceder por sua vida, para te aconselhar, para te ajudar nos momentos difíceis, para te abraçar, te dar um consolo. A tua igreja também precisa de você. Você precisa de ajuda para esquentar essa frieza espiritual. Você precisa de ajuda porque está caído, precisa de alguém que te levante. Você precisa da sua liderança, do seu pastor. Você precisa de orientações. Ou seja, Salomão aqui está nos mostrando, abrindo nossos olhos para entender que sozinhos não chegaremos a lugar algum. Os versículos finais de 13 a 16 é como uma comparação da mentalidade dos jovens de hoje em dia, que só querem galgar, chegar em lugares altos sem ao menos ter feito nada. Querem correr atrás de status, de fama, daqueles que têm condições. Mas Salomão orienta: tudo isso é aflição de espírito. É melhor ser um jovem cheio de sabedoria do que um velho cheio de riqueza, mas que não aceita correção. Em resumo, o capítulo quer nos mostrar que há coisas muito mais importantes do que o nosso próprio umbigo. Tem coisas muito maiores e mais importantes do que a preocupação em se casar, em querer fama, em querer status, em querer muito dinheiro. Há maiores preocupações neste mundo. A obra nos aguarda. Há missionários sofrendo opressões aí fora. Há almas gritando por socorro. Há vidas que clamam por salvação. A sua igreja está dependendo de você. A sua alma está dependendo de Cristo. O seu corpo precisa de comunhão, precisa de união. Deus sabe do que você precisa. Ele sabe do que você projeta. E Ele também é conhecedor das tribulações e dos males deste mundo. Mas hoje, Ele nos orienta. Pensa como um todo. Não pensa somente em você. Não priorize somente uma vontade. Priorize honrar, adorar e viver a vontade de Deus para a sua vida. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus te abençoe.